E aí, pessoal, Dr. Labinas por aqui. Vou falar hoje sobre uma condição super frequente, que é ter depressão e a insônia. Muita gente fala, doutor, eu tenho insônia. Aliás, muita gente vem aqui no consultório falando que tá com insônia, quando você descobre, na verdade, ela tá com depressão e a insônia é um sintoma. Por quê? Porque tá muito associada, as condições são muito associadas. Então, para você que está em depressão, não se sente bem, sem prazer, tristeza, angústia e também tem dificuldade no sono, esse vídeo vai ser para você, porque eu vou falar como que funciona o tratamento nesse tipo de situação. Tá bom? Bem, como eu disse, então, só recapitulando para quem não lembra o que é depressão, a depressão, então, é a perda de interesse, de prazer, choro, tristeza, por pelo menos aí 2 semanas, associadas à alteração do sono, alteração do apetite, também a sentimentos de culpa, indecisão, até pensamentos recorrentes sobre morte. Então, isso é a depressão. Como um dos principais sintomas é a alteração de sono. Não sei se vocês sabem, mas até 90% das pessoas com depressão ou tem alteração, ou tem insônia, ou tem sonolência excessiva. E cerca de 50% das pessoas cursam com insônia. Então é muito comum. Nesse tipo de caso, a gente normalmente pode até focar no tratamento da insônia sozinha ali, mas o ideal não é esse. O ideal é tratar a depressão. Conforme a depressão vai melhorando, a insônia também vai indo embora. Afinal, a insônia é um sintoma, não é uma doença à parte nessa situação, nessa condição, tá? Porque tem pessoas que têm apenas insônia, tá? Então, apenas insônia, né? Então, assim, se você tem a depressão e está cursando com insônia, você pode tratar os dois com um remédio só, como alguns exemplos. A trazodona. A trazodona é um medicamento antidepressivo que ajuda a tratar as duas condições. Você pode tratar com a mirtazapina, que também é um remédio que ajuda nessas duas condições. A paroxetina tem um efeito um pouco sedativo também, então também pode ser utilizado. A agomelatina também tem esse efeito. São remédios que têm esse potencial mais sedativo. O citalopram também é um medicamento que pode ajudar. Mas, vamos supor que você tenha tomado, não tenha respondido, de repente você tem um perfil que não caberia esses remédios. O que a gente faz nesses casos? A gente dá um antidepressivo como fluoxetina, sertralina, escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, às vezes uma bupropiona, enfim, algum antidepressivo que tem uma função até mais ativadora, e à noite você dá um medicamento que foque no perfil de insônia. Então, se você tem uma insônia com dificuldade de iniciar o sono, algumas pessoas associam pregabalina, algumas pessoas associam zolpidem, algumas pessoas associam a exopiclona, azopiclona. Até não é tão recomendado, mas a gente vê pessoas que acabam associando benzodiazepínicos, como clonazepam, como o alprazolam, que não é o ideal, mas eu sei que tem pessoas que acabam, alguns médicos que acabam tendo essa preferência. Mas é possível associar. Existe também, acabei nem falando, mas existe uma classe chamada antidepressivos tricíclicos, que tem um perfil de bastante sedação também, e que também podem ser utilizados sozinho, como a amitriptilina, a nortriptilina, a imipramina ou até clomipramina. São remédios, até, aliás, bem mais antigos, muito baratos normalmente, e que alguns deles até estão disponíveis em alguns lugares do Brasil pelo SUS, não sei se é o caso da sua cidade. Então, também podem ser utilizados sozinhos. Tá? Então a gente pode, como eu disse, tomar esse remédio sozinhos ou fazer algumas associações medicamentosas. Existem alguns casos em que você trata antidepressivos e dá outras classes de remédios para tratar a insônia enquanto a depressão vai melhorando, como os antipsicóticos. E aí muita gente se assusta, vai ler a bula e fala, doutor, meu médico passou aqui para mim uma quetiapina, mas eu vi que é remédio para esquizofrenia, para transtorno bipolar. Eu não tomei não, tá louco, porque ele é um antipsicótico, eu não tô psicótico. E aí eu quero informar nesse sentido para você. Mas antes, se você já está gostando desse vídeo, se ele faz sentido para você, clica aqui, curte o vídeo, assina meu canal e não esquece de se inscrever, porque aí toda segunda, toda quinta você vai ser lembrado de novos vídeos, novos conteúdos sobre remédios, diagnósticos, tratamentos, sobre saúde mental, qualidade de vida, tá? Então, pode ajudar muito você aí na sua caminhada a conseguir se sentir bem novamente. Então, quando você está tratando a depressão, tomando um antidepressivo, mas ainda com bastante insônia, alguns médicos associam, como eu disse, benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, alprazolam, que não são tão recomendados. Normalmente não é legal utilizar porque eles causam dependência a médio prazo. Podem associar as drogas Z, como o zolpidem, como a zopiclona, exopiclona e tal, mas também a gente evita a longo prazo, teria que ser um uso mais a curto prazo, justamente porque também causa essa dependência, então a gente acaba evitando. Mas tem uma outra classe de medicamentos que acaba não gerando dependência, que também utilizamos, como a quetiapina, que é um antipsicótico atípico, né? Tem alguns antipsicóticos típicos, como
a levomepromazina, por exemplo, um remédio que às vezes as pessoas utilizam. Tem também a risperidona, a própria olanzapina, que aí tem que ter um cuidado, a gente evita por muito tempo por conta que algumas pessoas têm ganho de peso, mas que podem ser associadas. A melatonina, para pessoas que têm problema de cronorregulação, né, que elas acabam dormindo muito tarde, acordando muito tarde também, a melatonina também pode ser utilizada. Tem agonistas melatoninérgicos também, que podem ser usados. Então tem uma classe que não é de antidepressivo, mas que é bem robusta de medicamentos que podem ser usadas nessas situações, tá? Então tente sempre, se você está tendo muito insônia, o antidepressivo sozinho não está ajudando, fale para o seu médico, porque às vezes você associa um remédio e acaba ficando bem com essa associação. Claro, fiquei bem, o antidepressivo está funcionando, melhorei o meu sono, a ideia é tentar tirar o remédio do sono e manter apenas com o antidepressivo, se possível. Em alguns casos a gente vai precisar associar por mais tempo mesmo, tá ok? Bem, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece aqui de se inscrever no canal. E qualquer dúvida, manda mensagem para mim lá no Instagram, Dr. Guilherme Labinas, que eu posso de repente te orientar e te ajudar, tá bom? É isso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.